Bom, voltando então o bacilo ele vai se multiplicar dentro do macrófago, né, ele vai causar essa infecção inflamatória. Se não for contida pelo sistema imunológico ou por alguma medicação, a gente vai ter uma disseminação para outros gânglios. Esse gânglio, que é onde ele se multiplicou, ele vai formar um granuloma, depois ele vai formar uma necrose caseosa, ou seja, ele vai engrossando esse gânglio, criando uma cápsula dentro dele, que é o corte. Muitas vezes a gente corta e tem aquela cápsula grossa, e dentro vai ficando mais grosso o conteúdo, tipo era pus bem fino, depois ele vai ficando mais grosso, até ficar como se fosse um monte de pedrinhas, tá? Então é a fase do granuloma, necrose caseosa e liquefação, né? Que é isso que acontece normalmente nos órgãos, então fica esses nódulos bem grandes, tá? Então, aqui eu já expliquei para vocês como é que é a patogenia, a resposta imunológica, né? O granuloma, então, ele vai desenvolver, então, o sistema imune, como ele está dentro do macrófago, ativa os monócitos, os linfócitos CD4, CD8, né? E os fibroblastos. Então, ele forma, isso aqui é um nódulo, ó. Ele forma esse nódulo que é para tentar organizar essa infecção, tá? O Mycobacterium tuberculose produz doença generalizada e progressiva em primatas, não humanos, caninos, suínos, cobaias, né? Induz sensibilidade cutânea em bovinos e outros animais. Então, por isso que a gente faz aquele teste da tuberculina, tá? O bovis, então, ele age nos bovinos, né? E ele também pode passar para outros animais silvestres. Tem o avium, que atinge as aves, né? E aqui a gente vai ter, então, algumas imagens da tuberculose bovina, que é do bovis e do tuberculoses, né? Muitas vezes os animais, eles são portadores, eles têm, mas como é uma doença crônica, ele vai muito aos poucos, né? Aqui não sei se dá para ver, mas são imagens de tuberculose miliar, fica um monte de bolinhas amarelas, assim, que parecem uns milhinhos. Aqui a gente vai ter, então, uma imagem de um abscesso, que a gente chama, ou um nódulo tuberculoso, né, no pulmão. Isso aqui é um pulmão. Então, ele tem uma cápsula. Dentro aqui, ó, tá cheio de granuloma, que são tipo umas bolinhas amarelas. Isso é assim, ó, dentro desses gânglios linfáticos, né, na verdade, esses aqui são do pulmão, ele tenta localizar essa infecção e vai se organizando. Então, é aquilo que a gente viu. Ela tenta localizar a inflamação e dali ela começa um processo de disseminação que faz necrose, granuloma e liquefação, tá? Dos gânglios. Ó, aqui a gente vai ter uma próxima imagem que já é, ó, esse processo aqui, eles já estão liquefeito, tá? Cheio de nódulos miliares bem duros, tá? Aqui já tá bem caseoso, bem duro. Tuberculose nos suínos, principalmente por via digestiva, né? Os agentes são o Mycobacterium bovis e o tuberculose, principalmente porque eles se alimentam de restos de alimentação, que, né, de alimentos, ou de soro, ou de leite, que pode estar contaminado. E aí tem diversas outras espécies que são acometidas, animais silvestres, né? A gente viu lá naquele zoológico, aquele de Sapucaia, que tinha os cervos com tuberculose. Então, onde tem grande concentração de animais juntos, onde um está contraído, os outros todos vão estar, porque por via aerógena, alimentar, e eles têm uns hábitos que também auxiliam o contágio de um para o outro. Humano é muito comum, né, ainda, principalmente em pessoas imunodeprimidas, né, o contágio é por via aerógena ou digestiva, e os principais espécies são a Mycobacterium bovis e a tuberculose. Diagnóstico a gente faz através do diagnóstico clínico, radiológico, principalmente bovinos, né, a gente tem um Programa Nacional de Controle de Tuberculose e Brucelose, que a gente aplica, então, a toxina, a tuberculina, né, para ver a reação antigênica do animal, né, para ver se ele é positivo ou não. Os animais positivos a gente envia, então, para abate, tá? Normalmente a gente não trata esses animais. Então, aqui está o Programa Nacional de Controle de Erradicação de Brucelose e Tuberculose. As fazendas, elas têm uma adesão voluntária, né, então os técnicos vão, fazem um exame clínico, fazem a prova da tuberculina, né, e abate os animais positivos. Então, a gente tem aqui todos os dados de profilaxia. E aí a gente entra na brucelose, que é a próxima doença infecto-contagiosa. A brucelose é uma doença importante também para nós veterinários, né? Ela é muito importante porque ela é uma zoonose bem comum no nosso meio, tá? A tuberculose é gram-positiva, a brucelose é gram-negativa, tá? Então, ela é imóvel, não flagelada, também é aeróbica, tá? Mas ela é gram-negativa. Existem vários tipos. A gente tem dois grupos de brucelose, as que são lisas e as rugosas, né? Então, como ela é negativa, ela vai ter um LPS, lembra da estrutura da morfologia bacteriana, então ela tem um lipopolissacarídeo bem longo, né? Que torna ela mais virulenta.
A rugosa, a lisa, então, a gente tem... Deixa eu só voltar na lisa. A lisa, a gente tem a Brucella abortus, de bovinos, a militensis, de caprinos e a suis. E a rugosa, a gente vai ter a ovis e a canis, tá? Então, a patogenia, ou através de ingestão alimentar, é o principal. Via venérea, então, na cobertura dos animais. Conjuntiva ou inalação. Nos humanos, principalmente nós veterinários, quando a gente faz toque, palpação, sem luva, a gente está propenso a adquirir a brucela, tá? Então, ela é uma bactéria que ela vai penetrar através da fagocitose nos polimorfos mononucleares, que é esse PMN, que é nos monócitos e macrófagos, igual o bacilo da tuberculose. E ela é também uma doença imunológica, porque ela vai entrar dentro dessa célula e ela vai se proliferar dentro dessa célula, tá? E ela vai escapar dessa célula e vai atingir o sistema todo. Então, ela é um parasita intracelular facultativo. Ela entra na célula, ela se multiplica, ela destrói essa célula e vai invadir outras, tá? Então, ela inibe a fusão o fagolisossomo, que é o fagolisossomo, ele, na verdade, ele é um conjunto de ação que a célula de defesa faz para tentar destruir esse agente invasor. Ele não vai conseguir e ela vai se multiplicar dentro dele. Aí ela se dissemina, sai dali e vai para todos os gânglios, e vai para as articulações, e vai para onde ela tem tropismo, né, que ela tem preferência. Então, ela vai para os gânglios regionais das articulações, vai para o sistema reprodutivo, principalmente, né, útero no terço final da gestação. Tem uma característica específica da brucela, que é o eritritol, né, e o eritritol é uma substância que está presente na placenta e nos testículos, tá, de bovinos, ovinos, suínos. Nos humanos não tem. Então, o que que acontece? Isso estimula com que ela vá para esses órgãos, tá? E faz com que ocorra, então, o aborto no terço final da gestação. Então, aqui tá, ó, terço final da gestação, o eritritol é uma substância produzida pelo feto, é capaz de estimular o crescimento da brucella abortus. Ocorre naturalmente em grande concentração na placenta. Outro local, então, que pode ocorrer é orquite e epididimite, porque também, né, ela tem tropismo, e articulações, tá, dos animais. Aqui é só para vocês verem como o homem se contamina também, depois vocês darem uma olhada. A brucela nos bovinos, principalmente por injeção ou por sêmen, né, na inseminação artificial. O principal problema é reprodutivo no rebanho, então é retenção de placenta, é aborto, se for nos machos é orquite. Nos caprinos, que é pela militensis, normalmente é por ingestão, também causa aborto, orquite, mastite, né? Então, cada animal tem as suas particularidades da onde ela vai ocorrer. Veterinários, então a gente pode pegar através da conjuntiva, de lesões, de ingestão, né? Antigamente tinha muito medo de a ingestão de leite sem ter pasteurização, principalmente por causa da tuberculose e da brucelose, né? Que as pessoas tinham o hábito de tomar o leite cru, né? E aí, se a vaca era portadora, então foi assim que teve essa grande disseminação. Bom, aqui as medidas profiláticas. E a gente entra no último, que é a leptospirose, né? A leptospirose é uma bactéria diferente, então ela está dentro de uma categoria diferente. Então, a leptospirose é do gênero da espiroqueta, então ela não é um coccus e não é um bacilo, ela é um espirilo. Que são bactérias que fazem movimentos espirais para poder entrar nas mucosas e superfícies, tá? Então, a gente divide ela em Leptospira interrogans, que inclui as cepas patogênicas para o homem e para os animais, a biflexa, que são agrupadas por cepas não patogênicas, isoladas na água, no lodo, e a Leptospira parva, que inclui espécies não patogênicas isoladas na água, mas em útero de uma porca, assim, é mais difícil. Então, a que nos preocupa realmente é a interrogans, tá? Que é a patogênica. Ela é da ordem das espiroquetas, né? A família Leptospirae. Então, são bactérias grandes, gram-negativas, né? E forma espiralada, móveis. Elas possuem 2 flagelos, um em cada polo da célula. É aeróbica, estrita, ou seja, ela precisa de oxigênio, só cresce com oxigênio. Catalase positiva e oxidase negativa. O que a gente tem, né? Então, a gente vai ter, assim, ó, os roedores são portadores? Sim.
quase todos os roedores são portadores de leptospira. Só que às vezes a espécie de leptospira que eles são portadores não é Enterogons que causa a doença. Pode ser outro tipo de leptospirose, outra espécie que não vai causar, né? Então, assim, o que é mais comum, né? A infestação de leptospirose. São locais que têm animais portadores, que eles saem pela urina, né, deles, e que tem grandes problemas de alagamentos, ou também plantações, né, alague de arroz, onde tem ratão do banhado. Então, o animal ele vai urinar naquele local e as leptospiras vão estar ali. A pessoa entra de pé descalço, a leptospira vai penetrar pela pele, porque ela tem essa capacidade, tá? Da espiroqueta. Então, a Enterogons penetra através da pele, dos olhos, da mucosa, da boca, da ingestão de água contaminada, da presença de pequenos ferimentos na pele. Né? Os seres humanos são infectados casual e transitoriamente, tá? As manifestações de leptospirose ocorrem, em geral, de 2 a 30 dias, mas o período de incubação é 10 dias, é bem longo o período de incubação dela. Tu não tem os sintomas logo que tu adquire. Daí, assim, a gente vai ter algumas fases, que é a leptospirúria, que é quando a leptospira está saindo pela urina, e a leptospiremia, que é um passo mais grave, que é quando a leptospira já está no sangue, né? Porque ela tem uma atração pelo sistema renal, então ela vai para o sistema renal, e após, então, ela vai na forma septicêmica, que atinge todo o sistema circulatório. Entrada, pele oral, nasal, período de incubação de 2 a 5 dias, né? E aí ela vai para o sangue, dá uma febre discreta, de 2 a 3 dias, tá? Então, assim, ela vai para os rins, para o fígado, para o baço, destrói as hemácias, causa uma anemia discreta, tá? No início parece como se fosse uma gripe, né? E depois ela evolui com complicações em alguns órgãos específicos, tá? E acho que era isso, tá? Da leptospirose. O importante da leptospirose é saber as características dela, né? Como que ela penetra, onde ela vive, qual é o meio o habitat principal dela, né? Principalmente. Tem uma outra coisa que eu acho que não tá aqui, que é a parte reprodutiva dos animais, né? Então, assim, principalmente fêmeas, né? Ela pode também causar danos na parte reprodutiva. Acho que era isso.